Meu nome é Dean Braxton e tive uma experiência de morte, onde fui para o céu. Eu trabalhava na cidade de Seattle, para o condado de King County, e era supervisor do depósito de liberdade condicional dos tribunais de menores. Eu amava meu trabalho e gostava de trabalhar com adolescentes. Eu até costumava dizer o tempo todo que faria isso até que chegou o dia em que realmente morri, em 5 de maio de 2006. Eu tive uma pedra nos rins que ficou presa no lado direito. Já tinha tido pedras nos rins antes, por isso já sabia logo o que era. Pensei que poderia esperar ou aguentar um pouco até a dor passar, mas naquela vez não passou. Me lembro de ir à sala de emergência despreocupado, pensando, é apenas outro caso de pedra nos rins. Eu sabia o que eles iriam fazer, porque já tinha passado por aqueles procedimentos antes. Sabia que me levariam para uma sala e iriam me dar morfina, e a dor passaria. Eu também estava com uma infecção renal. Eles me deram antibióticos e decidiram me manter no hospital durante a noite e realizar uma cirurgia. Porém, descobriram mais tarde que eu era uma daquelas pessoas a quem os antibióticos não geram impacto na infecção. Quando as pedras foram removidas, o veneno entrou na minha corrente sanguínea e entrei em estado séptico. De acordo com os registros médicos, fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. Uma das coisas mais marcantes foi o fato de estar morrendo e não sentir medo. Sou cristão e sei que, quando morremos, vamos para o céu. Estava ansioso por isso. Mesmo sabendo que estava morrendo, dizia a mim mesmo: estou morrendo, estou indo para casa. Eu me lembro de sentir meu espírito deixar meu corpo, atravessar os andares do hospital e entrar no céu. Me lembro de ir para o espaço e foi muito rápido, mais rápido do que um piscar de olhos. Tipo, quando a pálpebra atinge a parte inferior, foi nessa velocidade. Tentava entender a rapidez da viagem. Leio a minha Bíblia e me lembro de ler que diz: ausente do corpo, presente com o Senhor. Tudo que conseguia pensar era: é isso que está acontecendo. Ao entrar naquele reino, eu me lembro de ver diante de mim uma luz. Normalmente, achamos que é uma luz no fim do túnel, mas para mim era como uma janela. Embora não tenha certeza se era uma janela, mas é a melhor descrição que posso dar. Ao atravessar aquela janela, não havia nada de errado. Tudo era lindo, era paz. Nada podia perturbar ou irritar. Me sentia acolhido. Não percebia o quanto estava deslocado antes, até passar por essa experiência, porque ao entrar, me senti em casa. Tudo no céu era acolhedor. Não estou falando apenas de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Estou querendo dizer que tudo no céu, literalmente, estava feliz por eu estar lá. Eu senti isso. Olhando ao meu redor, havia árvores e flores. Tudo me fazia sentir bem-vindo, um desejo que nem sabia que existia dentro de mim até aquele momento. Ver Jesus Cristo face a face era importante para mim, pois o céu não é o mesmo sem o Pai e o Filho. Eles compõem o céu, e percebi que não é apenas um lugar onde você quer estar, mas com quem você quer estar. Enquanto passava por uma floresta, estava à minha frente, com muitas árvores ao redor, e eu sabia que Jesus Cristo estava lá. Me lembro de pensar que precisava passar por aquelas árvores para ir vê-lo. Ao passar por aquelas árvores, de repente elas se separaram diante de mim, e eu senti que estavam dizendo de ambos os lados: ele vai ver o rei. Ele vai ver o rei diversas vezes. E quando cheguei, me lembro de ter passado por uma claridade. Era uma grande claridade, e ali eu vi Jesus. Ele estava voltado para minha esquerda, olhando para um monte de anjos e um grupo de pessoas redimidas que estiveram na terra e foram para o céu. Eu me lembro de estar indo em sua direção, e a primeira coisa que eu fiz foi cair de joelhos ao me aproximar diante dele. Enquanto eu estava de joelhos, prostrado aos seus pés, Jesus observava uma grande multidão, que deveria ser de milhões ou até mesmo bilhões de pessoas. Ainda prostrado aos seus pés, tudo o que pude fazer foi erguer minha cabeça o suficiente para ver partes de suas pernas. Eu não conseguia ver seu rosto naquele momento, e tudo que eu conseguia dizer era: obrigado, obrigado, porque eu tinha certeza de que a razão pela qual eu estava no céu era por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Eu estava tão grato, mas tão grato,
que em minha mente eu sabia que ele tinha feito isso por todos nós, mas pessoalmente eu considerava isso tão pessoal, que ele não só morreu na cruz para que eu pudesse estar aqui, mas sim que ele criou todo o céu só para mim. Eu não estou querendo parecer egoísta, porque eu não estava sendo, mas foi isso que eu senti, como se ele tivesse feito tudo isso só para mim. Então, eu comecei a olhar para o seu corpo. Olhei para seus pés e tornozelos, olhei para suas mãos, e tudo sobre ele parecia estar me amando. Quando cheguei a ele, ele olhou para mim, e essa é uma das partes mais marcantes que eu jamais irei esquecer. Ele olhou para mim como se eu nunca tivesse desobedecido a ele em toda a minha existência. E isso realmente me marcou. Eu leio a Bíblia, e na Bíblia, em Hebreus, capítulo 8 e também no capítulo 10, diz literalmente que, quando Deus te perdoa, Ele realmente te perdoa. E foi isso que eu senti quando Jesus olhou para mim. Eu sabia que estava na vida eterna e que nunca mais morreria, mesmo sabendo que meu corpo, minha carne, tinha morrido. Meu espírito era eterno, e o amor que Ele tinha por mim duraria para sempre, pois eu estava na eternidade. Depois daquele encontro com Ele, e de Ele ter transferido algumas coisas para dentro de mim, como se fosse um computador, Ele olhou para mim e disse: "Não, meu filho, ainda não é sua hora. Volte para casa." Foi assim mais ou menos como Ele disse, e eu estava bem com isso. Me lembro que eu não precisei ir pela floresta para voltar ao início de quando entrei no céu. Dessa vez, eu passei por cima dela, mas não necessariamente voando. Pode-se dizer que eu estava literalmente a alguns metros daquela superfície divina. A melhor maneira que eu poderia descrever para vocês é que eu poderia ir o quão alto eu quisesse, sem nenhum medo. E eu me lembro de estar passando por cima daquelas árvores e voltando para aquele lugar de início. E quando cheguei lá, não era como se houvesse uma porta que você abre e vai embora. Era como se eu soubesse que, no próximo passo, eu estaria fora daquele reino. Eu me lembro de ter ficado ali por um tempo e sentido que não era minha hora de ir. E eu estava tão feliz por isso. Então, me virei e vi a floresta diante de mim novamente. Eu sabia que Jesus estava do outro lado e senti que poderia seguir para o lado esquerdo da floresta. Enquanto passava por lá, admirei toda aquela criação divina. Vi montanhas, e eram incríveis. Pareciam como ondas no oceano se movendo, que passavam por mim, mas eram realmente montanhas de verdade. Era a coisa mais linda que eu podia vivenciar, e eu estava apreciando cada momento. E, para ser sincero, achava que poderia ficar para sempre naquele paraíso, mas eu sabia que precisava voltar para Jesus. Quando cheguei até ele novamente, dessa vez vindo pelo outro lado, passei por trás dele, por algum motivo, e voltei para a mesma posição. Me curvei mais uma vez diante dele. E ali, ele conversou comigo um pouco mais sobre as coisas por lá. Me lembro daquela luz intensa que saía dele, uma luz que me envolvia completamente. Depois daquele momento, ele olhou para mim novamente com aqueles lindos olhos cheios de amor e me disse pela segunda vez: "Não, meu filho, ainda não é sua hora. Volte para casa." Então, mais uma vez, eu estava sobrevoando por cima daquelas árvores em direção àquele mesmo início, prestes a dar um último passo, quando, de repente, percebo que não estou pronto para ir embora. E aí, eu comecei a pensar: é isso, eu realmente irei ficar por aqui. Em vez de ir para o lado esquerdo da floresta como antes, fui para o lado direito. Experimentei maravilhas incríveis lá. Parecia que aquele lado era mais sobre as águas, os oceanos, os mares e os rios. O azul era mais azul, as cores mais vibrantes do que jamais imaginei. Vi muitos animais diferentes e percebi que havia uma grande diversidade deles no céu. Mas logo voltei para Jesus mais uma vez. E lá estava eu, no mesmo lugar, olhando para os pés de Jesus. E, quando olhei para cima, do outro lado dele, vi minha família. Minha avó Maria estava na frente dele, seguida por um grupo de pessoas que eram meus antepassados, gerações e gerações conectadas a Jesus Cristo e ao Pai. E eles vieram me receber. Eu sabia que eles já estavam ali na primeira e na segunda vez, mas eu não tinha focado neles. Estava concentrado apenas em Jesus. Mas, desta vez, por alguma razão, eu consegui me concentrar em todos eles.
Algumas pessoas até me perguntam como eles eram, mas é difícil descrever como as pessoas no céu são, porque lá não há tempo. Tudo o que posso dizer é que eram brilhantes, com um grande sorriso e uma alegria pura. Mais tarde, eu fiquei pensando comigo mesmo: caramba, pude ver toda a minha família sorrindo e desfrutando em uma só alegria, algo que nunca tinha visto em toda a minha existência aqui na Terra. Tanto que eu não sabia que as famílias eram assim lá no céu. Eu achava que éramos todos uma só família de Deus. Mas a realidade é que, para Deus, a família é muito importante, e foi isso que eu compreendi. Havia pessoas que eu jamais imaginava que estariam no céu, pois não cumpriram os critérios que eu cumpri. Mas, na verdade, o único critério que ele realmente nos pede é que aceitemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, aqui estou eu e a minha família. Jesus descarrega toda a sua graça sobre mim, e eu sinto o que é estar no céu. E todo o céu se junta e louva ao Senhor. Mas, depois desse grande momento, Jesus olha para mim e diz pela última vez, com um comando forte: Filho, ainda não é sua hora. Volte para casa. E minha avó Maria, que estava lá, dizia: traga de volta o máximo de pessoas que puder, referindo-se à minha família aqui na terra. Então, me curvo perante a Jesus e passo por cima das árvores outra vez. Chego ao que eu chamo de borda do céu. Dou um passo e estou fora daquele reino. E eu chorava como se fosse uma criança. Me lembro de entrar no quarto do hospital e ver meu corpo na cama, e os médicos já estavam assinando o atestado de óbito. Não sei por que fiz isso, mas lembro-me de olhar para meu corpo na cama, me virar de costas e depois voltar à minha forma física. O monitor cardíaco começa a apitar novamente. Os médicos voltam correndo para a sala, me entubam e me põem para respirar novamente. Para ser sincero, eu realmente não queria voltar, mas sentia que ele queria me dizer que precisava mais de mim aqui na terra do que lá no céu. Hoje, eu vejo as coisas de um ponto de vista espiritual e não tenho a mesma compreensão que eu tinha antes. A experiência mudou profundamente minha perspectiva. E o que eu quero dizer com isso é que não se agarrem tanto a coisas terrestres. Não quero dizer que devemos deixá-las de lado, pois precisamos delas aqui na terra. Minha esposa poderia contar mais sobre minhas mudanças, pois ela viu a diferença em mim. Mas, enfim, essa é minha história. Há muito mais para contar, mas espero que tenham gostado. Foi um prazer compartilhar minha experiência com vocês.